Camila Teles, vamos direct. Bora! Eu tô sentindo ultimamente muita pouca polêmica vindo da Camila Teles, gente. Camila Teles tá mais zen, né? Zen. Tô trabalhando minha espiritualidade, tô tentando entender algumas coisas, mas a galera tá me pedindo pra Né? brigar um pouco. Você tá muito zen polêmica. A desembolâmica, Essa foi boa, Danazinha. desembolâmica. Ó, eu queria trazer um... Você já viu essa charge, mas pra quem tá em casa não viu, pra quem tá escutando não viu ainda. Vou sintetizar essa charge que caiu numa prova de uma criança. Isso rodou os grupos do agro. Eu não vi ninguém ainda fazendo um alarde sobre isso e eu acho que tem que ser feito. E por isso que eu queria trazer a visão de Camila Teles agora para isso aqui. Vou explicar o que é a charge, tá? Na questão da prova de criança, estava escrito o seguinte, pessoal. A charge abaixo sintetiza os malefícios do agronegócio. Ou seja, a pergunta já fala, né, que tem malefício. Faça um comentário crítico sobre o conteúdo da charge. Qual que é o conteúdo? É uma colheitadeira, escrito agronegócio, com um cifrão, ou seja, falando que o agronegócio gera muito dinheiro. Essa colheitadeira sendo pilotada por um cara de chapéu, que está passando a colheitadeira em cima de pessoas. Tem uma mãe com uma criança de colo, correndo, como se estivesse correndo Jason, o Sexta-feira 13, uma outra criancinha correndo, e depois que os adultos ali são patrolados pela colheitadeira, eles saem, né, no tubo ali que sai os grãos, geralmente, em forma de cruz. Ou seja, o agronegócio gera dinheiro e mata pessoas. Camila Teles, questão de prova. O que você me diz? Eu acho que isso é um dos pontos mais preocupantes que o agro tem hoje, que é justamente ter isso em escolas, né? E vejam, eles pedem para fazer um comentário crítico sobre o conteúdo da charge. Então, eles ainda pedem para os alunos desenvolverem suas opiniões em cima de uma charge que já está completamente direcionada ao que eles têm que falar. E eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que esse tipo de desinformação é talvez pior do que a desinformação de rede social, da pessoa ir lá postar e falar besteira, porque isso aqui é onde as crianças aprendem, né? E veja, eu acho que não deixou definido, né? Mas é muito essa briga que tem o grande produtor, daqui a pouco com o pequeno produtor, pelo que deu para perceber. E é uma coisa que a gente tem que mudar, é uma convicção que a gente tem que mudar. Produtor rural não tem tamanho, ele tem a mesma importância para todo mundo. E as pessoas precisam entender o que acontece dentro de uma porteira para ver que isso aqui não faz sentido nenhum. Primeiro ponto, o agro está passando por um momento muito difícil, né? A gente teve aí questões climáticas, custo de produção alto, né? O preço da soja está lá embaixo, então o produtor já está fazendo de tudo para se manter firme, para se manter de pé, e ainda tem que receber um negócio desse aqui. E outra, por que um produtor gostaria de matar? Isso aqui é muito pesado, isso aqui não faz sentido nenhum. O produtor não quer matar, o produtor ele trabalha dia e noite para garantir vidas, inclusive. Garantir empregos, desenvolvimento na região onde ele atua. A gente está num exemplo aqui em Rio Verde, a cidade desenvolve, todo mundo cresce junto, todo mundo tá junto nessa. Não existe esse negócio de campo e de cidade, a gente tem que se conectar, tem que parar com isso. O campo precisa da cidade para se manter, para vender, e a cidade precisa do campo para comer, para se movimentar, para se vestir. Só que a gente vive numa briga que não faz sentido nenhum, e isso aqui piora completamente a situação, porque crianças estão crescendo achando que o agronegócio é algo extremamente negativo, mas na hora de vir aqui numa feira, entrar numa colheitadeira dessa, entender a tecnologia aplicada, entender que ela é uma ferramenta muito importante para a sustentabilidade no agro, para a tecnologia, isso não acontece. Então, ficar criticando o agro em charges de provas de crianças, eu acho uma covardia. Eu acho que isso é uma apelação que não pode ter. Essa charge é completamente distorcida. E o outro é que é muito mais válido ir para dentro de uma propriedade rural, conhecer o trabalho dos produtores rurais, do que ficar fazendo isso. E eu tenho certeza que quem montou essa charge não conhece o agro, não sabe da realidade, não sabe dos desafios, não sabe dos custos, não sabe de metade do negócio e também não sabe da luta que é para o produtor rural
trazer essas crianças para dentro de casa de novo. Ó, vou fazer uma pergunta. Eu sei que provavelmente o pessoal do De Olho do Material Escolar já viu isso, né? Vai com certeza reagir isso aqui também, vai criticar e tal. Mas eu tenho uma pergunta que vai um pouco além. Ele pede para fazer um comentário crítico sobre o conteúdo da charge. Ele não falou comentário crítico sobre o que está escrito ali no item 10 da prova. Se a criança fizer um comentário falando que o agro é bom, que o agro isso e aquilo, e não for nessa linha, será que o professor vai aceitar? Ou só vai aceitar se estiver em linha com o que o professor imagina? Não, provavelmente vai dar errado, né? Porque ela já fala ali, a charge abaixo sintetiza os malefícios do agronegócio. Então ela já afirmou isso, não é uma dúvida. E aí ele quer que a criança fale sobre esses malefícios. Então isso induz muito, ela não tem outra opção, ela não tem um outro caminho. É a mesma coisa professores que vão falar... a gente teve um outro caso, né? Que um professor pediu aí pra turma fazer um trabalho sobre o movimento sem terra. E aí uma aluna pediu pra falar e disse, não, peraí, mas eu vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu sei, inclusive a experiência que a minha família tem negativa com o movimento. E o professor disse, não, então vai ganhar 0, tem que falar bem, eu quero que vocês falem bem dos movimentos. Então é uma coisa muito complexa, porque ao invés de a gente estar dando voz para os nossos jovens e ensinando eles a terem um ponto crítico, a gente acaba induzindo conforme o que acha, ok, a gente que eu digo hoje, muitas escolas, não todas, né? E aí eu acho que a gente entra muito no ponto da educação, né, Bruno, que a gente conversa muito sobre isso. As crianças hoje, elas têm que sair mais preparadas das escolas, entendendo sobre gestão, sobre financeiro, sobre o agronegócio como um todo. Não as partes negativas, mas as partes de futuro, possibilidade de crescimento, possibilidade de profissão, possibilidade de desenvolvimento. Então, eu acho que a forma com que é levada para as crianças é muito negativa para nós. E um ponto assim que eu acho extremamente importante sobre essa discussão, eu vou dar um exemplo muito claro. Acontece uma coisa no Big Brother entre A e B. É trending topics no Twitter, e o pau quebra, e a pessoa é cancelada, a família da pessoa tá cancelada, a esposa do cara termina com ele porque ele não sei o que lá. Vira um banzé quando acontece um negócio no Big Brother. Quando acontece um negócio desse no agronegócio, algumas pessoas dividem e tal, só que eu ainda vejo muita terceirização do problema. A gente ainda não toma o problema para nós e briga e fala, não, quem fez isso, por que fez? Isso tem que mudar. Isso não pode acontecer. As próprias federações, instituições, todo mundo tem que ficar de olho nisso aí. O que você me diz assim? Você também tem essa percepção que às vezes o pessoal compartilha, mas num sentido de terceirizar? Olha, falando sinceramente, o agro é muito desunido. Acho que a gente tem que ser muito franco aqui. Uma das maiores barreiras que eu encontro em comunicar o agro é o próprio agro. Então, às vezes a gente vê isso aí, rodou em muitos grupos, uma mãe desesperada falando, e a gente viu poucas respostas, se viu alguma. E é o momento da gente se unir, é o momento da gente ir para cima, entender de onde vem essa prova, pedir espaço para falar, pedir para conversar, levar essa turma de alunos para dentro de uma propriedade rural, entrar numa colheitadeira, colher soja, colher milho, entender como tudo funciona. É o momento, porque assim, é a terceirização da culpa, bem o que tu falou. Eu acho que a gente tem que parar de falar e fazer mais. E não adianta. Daí as pessoas, Camila é polêmica, Camila não sei o quê, a gente não tem que ficar fazendo isso. Beleza. O que viraliza na internet? Coisa boa, nós ficar falando, oi, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar uma coisa muito legal pra vocês sobre o agronegócio. Não dá ibope. A pessoa vai rolar. Agora, se eu chegar, presta atenção aqui que alguém falou uma besteira, eu preciso que vocês escutem o outro lado. É um tom diferente de falar que chama mais atenção, querendo ou não, agradando ou não. Então, não é à toa que hoje o que mais viraliza é polêmica e desgraça, né? Então, a gente tem que, às vezes, usar isso a nosso favor pra chegar em diferentes públicos. E que aí que é o desafio, porque... Como que eu tenho o ponto de combater isso aqui, beleza, aconteceu, vamos lá e combater. Só que como que a gente faz com que o nosso setor seja visto como um setor do jeito que a gente sabe que é, né, que é importante, contribui, gera emprego, saúde e tudo mais, de uma maneira que viralize também e que não seja só em cima de polêmica quando batem na gente. Meu ponto é o seguinte, a gente só mostra quando bate. Como que a gente consegue ter voz mostrando que é legal, mostrando que
que é importante, chegando em mais pessoas. Desse jeito aqui, pode ser que a criança lá do campo, lá que é do agro, veja, isso é mentira, besteira e beleza, vida que segue. Pergunta número 1. Esse moleque, se ele contestar isso aqui, vai ser repreendido. Vai. Ponto número 2. Como que a gente efetivamente proíbe, num bom sentido, que eu não gosto de proibir nada, cada um faz o que quer, mas pelo menos dá a voz para a criança que criticar isso aqui. Eu queria ver uma resposta da criança criticando e tirando 10. E aí? Se aqui a gente quer avaliar o poder de argumentação da criança, que é o que eu entendo que tem que ser na escola, beleza. Agora, se é para concordar com o professor, aí eu sou totalmente contra. Inclusive, eu acho que isso aqui tem que ser caso para ser investigado. Eu acho também. Enquanto a gente não tomar uma atitude, essas coisas vão continuar acontecendo. O Nicolas Ferreira, que está presidente da comissão aí agora, você tem que ver isso aqui, cara, pôr a mão e ajudar a combater. Isso aqui não é fake news, que a turma gosta de falar? Então prova. A professora que fez isso aqui, prova que isso aqui acontece. Vai lá, Exatamente. mostra. Eu quero que prove agora. Vai lá e prova. Exatamente. Então, assim, se o Nicolas está escutando, né, Camila? Que você nos ajude a combater esse negócio aqui, cara. Olha o de olho no material escolar, não sei se você conhece, né? Seria extremamente importante você conhecer. Deve conhecer. E esse é um case que você tem que colocar a mão, cara. 1/3 do PIB do Brasil vem do agro. O agro gera indiretamente mais de 50% do PIB do Brasil. E se isso continuar acontecendo, a nossa criançada, que nós já estamos perdendo, a criança que não quer ficar no campo porque, olha aí, você acha que alguém quer ficar num setor desse aqui? Então tem que pôr a mão, né, Camila? E a gente tem que deixar cada vez mais atrativo o nosso campo. É por isso que eu falo, apelo o tempo inteiro, para que nós, produtores rurais, a gente consiga mostrar um pouco mais da nossa vida, um pouco mais do nosso dia a dia, senão tem esse estereótipo disso aqui, ó. Realmente, esse produtor de chapéu dentro de uma colheitadeira, matando todo mundo, passando por cima de todo mundo, que não acontece, não é realidade. O agro não é perfeito, nenhum segmento é perfeito, a gente sabe disso, mas o agro, infelizmente, a maioria que faz o correto não aparece como deveria aparecer, e talvez aqueles que fazem errado ou que cometem crimes ambientais, por exemplo, esses aí aparecem como um exemplo. Então, assim, ou a gente se une ou não vai ter como. Porque se a gente fizer ações, cada um no seu canto, cada um de um formato diferente, a gente perde a oportunidade de engajamento. E a gente foca muito em comunicar para nós. Pregar para convertido é fácil, é bom, é prazeroso. O problema é a gente chegar numa escola que isso aqui é passado para os alunos e conversar com eles de uma forma efetiva para que eles consigam ter uma outra visão, ter um outro olhar. Então, tinha que até tentar entender de onde veio isso aí. Qual é a escola, onde foi, qual cidade, qual o estado. Tentar entender de onde está saindo esse tipo de coisa. O agro é bom em soltar a carta de repúdio, né? Nota de repúdio. Ele é muito bom nisso. Então, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa é nota de repúdio para justificar para o produtor que aquela empresa, instituição, o que for, ela está defendendo o produtor. A pergunta é, esse aluno vai ler uma nota dessas? Não, ele vai para o TikTok, ele vai para o Instagram. Nós estamos no TikTok e no Instagram desmistificando isso? Não. E aí, onde é que nós estamos desmistificando isso? Né? A nota de repúdio, que todo mundo acha muito legal e efetivo, que vai para a internet, jovens, ninguém lê. Ninguém lê. É uma justificativa das empresas para elas conseguirem se sentir tranquilas que estão defendendo o agro. Mas assim, não funciona. Quem tem que ler, não lê. Exato. Então a gente tem que fazer isso aqui, chegar de uma forma didática no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube, que é onde essa galera que aqui foi coagida a falar mal do agro possa ter uma visão diferente dele. Exato. E essa cruz também tá caindo muito em pezinha, né? Geralmente essa cruz tinha que cair já deitada, né? Como é que ela tá caindo tão em pezinha assim? Fake news. É ou não é, Tainá? A cara da Tainá. Ô, Tainá, essa cruz não pode cair em pé assim. Isso não existe. Nem semente cai em pé, a cruz vai cair. Que dia? Você não concorda? Beleza, Lucão.